Eu queria só falar um pouco sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. E para vocês terem uma ideia, essa semana, o Rio de Janeiro, quando as pessoas falam para mim assim, Jim, você escreve sobre o Rio de Janeiro, escrevo. Você inventa as histórias. Não, não invento. As coisas que acontecem. Eu tenho 43 anos de Rio de Janeiro. Morei a vida toda em subúrbio, morei um tempo na Vila Aliança. As histórias que a gente tem no Rio de Janeiro, elas são reais. E essa semana, um cara, eu até escrevi sobre isso, foi assaltar no ônibus com um rato. A gente até estava falando que agora o Rio de Janeiro, em vez de ter porte de arma, vai ter porte de rato. O cara pegou um rato e ameaçou os passageiros. Disse o seguinte, ó, eu quero um galo, quero 50 conto, mas ninguém me deu. E eu tô com um rato aqui debaixo do braço. E se ninguém vai me dar 50 conto, eu vou baixar o preço. Eu quero só 5 conto porque eu quero beber. E se não fizer isso, eu vou soltar o rato. O rato, algumas pessoas disseram, estava carregado. Então a gente está pensando agora no Rio de Janeiro em vender ratos, porte de ratos e ratos com calibres diferentes para você aplicar na sua vida. Você pode assaltar ônibus com um determinado modelo de rato, você pode assaltar um banco com um modelo de rato. Eu acho que é uma alternativa e é o tipo de coisa que você só vê no Rio de Janeiro. E tem um vídeo, inclusive, sobre isso aí que está rolando. Mas teve uma outra coisa envolvendo o transporte rodoviário no Rio de Janeiro, o transporte coletivo, que eu acho que seria interessante falar. É o seguinte, ontem, e quem mandou essa história, esse vídeo, foi a Diana Araújo, que é colunista. Ontem lá no terminal BRT da Alvorada, que é o ponto final de uma linha de ônibus que faz toda a Zona Oeste profunda, e são muitos trabalhadores que são levados da Zona Oeste profunda para trabalhar na Barra da Tijuca. Então essa linha de ônibus ela é fundamental, né? Ela é muito importante, só que ela está sucateada. Tem mais de 30 estações que não funcionam mais, estão abandonadas, não tem manutenção, em algumas funciona ponto de tráfico, em algumas funciona ponto de milícia. Então isso que está acontecendo. Estão totalmente depredadas, estão destruídas. O que acontece é o seguinte, ontem os passageiros no terminal Alvorada, que é o ponto final, esperaram o seu ônibus e o ônibus levou mais de 2 horas para aparecer a mensagem de que não ia ter ônibus. O que os passageiros fizeram? Eles desceram na pista, onde ficam estacionados os ônibus, pegaram a chave do fiscal, entraram no ônibus, ligaram o ônibus, chamaram os passageiros para lotar o ônibus, entrou todo mundo e foi embora. Isso aconteceu no Rio ontem, é o começo da anarquia. Mas não é da anarquia no sentido da sacanagem. Não, o Rio se tornou um espaço anárquico autônomo. Há pouco tempo atrás não tinha nem prefeito nem governador, que os dois estavam presos. Então quem está gerindo o Rio de Janeiro é o próprio Carioca. O Carioca agora decidiu pegar a própria chave do ônibus e ir para casa. Não tem motorista, eu vou pegar, vou chamar todo mundo, vou entrar no ônibus e vou. Isso aconteceu ontem. E a pergunta que eu me fiz é, quem é que vai lembrar do itinerário, né? Se o cara não pega aquela linha todo dia, eu já considero que isso é um absurdo, mas trabalhando dentro do absurdo, isso, e o absurdo acontece no Rio de Janeiro, então tá. É um absurdo que o cara tá dirigindo um ônibus, mas eu sei que é o Rio. A minha preocupação agora é com o itinerário. Se ele vai lembrar dos pontos de ônibus para parar, deixar todo mundo. Se alguém vai dar um dinheiro de passagem para ele, pelo menos para fortalecer a iniciativa de boa vontade que ele teve de levar as pessoas em casa. E no final da viagem, onde esse cara vai guardar essa porra desse ônibus? Porque não é um ônibus é um ônibus biarticulado. Biarticulado é aquele ônibus que tem em São Paulo, tem em Minas também, que parece uma sanfona que tem no meio, e são 2 ônibus, na verdade. O cara tem que saber dirigir aquilo, e no final ele tem que esconder aquilo em algum lugar. O Rio está nesse pé aí. E isso aconteceu ontem. Justamente na linha BRT, que essa semana teve um acidente, um desses ônibus biarticulados virou, e teve dezenas de vítimas na altura de Guaratiba, exatamente porque os ônibus estão em mau estado de conservação, e me parece que envolveu um acidente com um outro carro que entrou na pista exclusiva do ônibus, ou seja, tá uma bagunça do caralho o Rio de Janeiro, e o transporte público tá uma bagunça e a cidade tá largada, mas tem Guaravita e espetinho na praia, se você quiser ir pra praia, tem no Covid, pode ir lá, que o Eduardo Paz está garantindo. Se você pegar um ônibus, se ele não virar no caminho, você chega lá, e se chegando lá, você tem o espetinho e Guaravita para você tomar lá.